O tema de hoje é suficiente salvação. O texto que eu quero que coloque ali para você ler é 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 15. Este capítulo fala sobre esta graça e sua eficácia, e Paulo tem um texto que é muito pontual, que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio. Grave essa expressão, Cristo veio. E Ele veio ao mundo para salvar. Ele veio para trazer salvação. E Ele veio para salvar os pecadores. Isso tem a ver com você, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a humanidade. Ele veio para salvar. E Paulo ainda acrescenta, dos quais eu sou o principal. Eu sou o endereço da salvação de Cristo. E ele está falando que a salvação de Cristo foi suficiente. Se você ler todas as cartas de Paulo, você vai descobrir que ele tem uma ênfase. A salvação é suficiente. Cristo operou uma salvação eficiente e suficiente. Os reformadores, este é o mês da reforma, eles deram uma ênfase no fato da salvação. Eles descobriram que este era um pilar fundamental da fé. Salvação. Eu creio que posso afirmar para você o seguinte: não há um tema mais importante para você. Não há um tema mais importante para você do que a salvação. Não há. Você pode pensar em qualquer coisa, mas nada é mais importante para você do que a salvação. Jesus deixou isso muito claro para nós, né? Então, gente, esse é um tema que tem a ver com a vida. Jesus deixou isto evidente. Eu quero ler um texto, Mateus 16, 26, para você olhar como Jesus coloca. Em Mateus 16, 26, ele diz: olha, este é o tema mais importante da sua vida, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se não houver salvação, ele está dizendo o que aproveitará. Interessante que, e Marcos também diz de que vale, de que aproveita, de que vale, o de que aproveitará ao ser humano ser o homem mais rico do mundo e perder a sua alma. Esse é o tema mais importante. De que vale você ser famoso e perder a sua alma? De que vale você ser a pessoa mais bonita e perder a sua alma? De que vale você ser a pessoa mais culta e perder a sua alma? Jesus está apontando para dizer que este é o tema mais importante para o ser humano. Salvação. Saber-se salvo. Outro texto que me chama a atenção de Jesus foi quando os discípulos começaram a ter um ministério de poder, de resultados. Eles oravam e os enfermos eram curados, e eles expulsavam demônios, eles estavam vibrando com isso. Aí Jesus diz algo incrível em Lucas capítulo 10,
versículo 20. Sabe o que ele diz? Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O mais importante não é o seu sucesso ministerial. O mais importante não é que as multidões vejam o poder do seu ministério. Nada é mais importante para você do alegrar-se que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Jesus está nos mostrando a evidência disso. Nada é mais importante para o ser humano do que a salvação. Eu gosto muito de ler, vocês sabem disso, e eu gostava muito de ler um ateu chamado Darcy Ribeiro. Ele foi um dos maiores antropólogos que esse país já teve, e ele escreveu um livro incrível chamado O Povo Brasileiro. Você quer entender o que é o povo brasileiro, leia Darcy Ribeiro. Mas este homem, eu o ouvi falar muitas vezes, ele sempre se dizia ateu. Sempre ateu. Até que chegou a hora da morte. E ele pediu um teólogo que o encontrasse. E foi esse teólogo que contou isso para nós. Ele disse: me diga uma coisa, eu estou indo embora. Eu nunca criei em Deus, nunca criei em nada. Me diga uma coisa, e se quando eu morrer, de repente, existir alguma coisa, eu encontrar Deus, o que eu faço? Olha só, ficou em dúvida já. Descobriu que nada é mais importante do que a salvação. Ele foi ajudado ali de alguma forma, mas isto foi um fato que o próprio teólogo contou, e logo depois este homem faleceu. Nada é mais importante do que a salvação, até para um ateu. Sabe o que eu estou dizendo a você? O fato é que todos nós precisamos de salvação. Agora, nós precisamos de uma salvação que seja suficiente. E o que todos os reformadores descobriram é que a salvação de Cristo é suficiente. E é isso que você encontra na Bíblia, é isso que a igreja prega, é suficiente. No alto daquela cruz, Jesus Cristo disse um dia: tudo está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? Suficiente. É suficiente. Está terminado, o que eu fiz é suficiente. Ponto final. Ele ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou? Porque o Pai estava dizendo: é suficiente. E o Espírito Santo veio sobre a igreja, sabe por quê? Porque o Pai estava dizendo: o que Cristo fez é suficiente para a igreja. Salvação suficiente. Olha como Deus faz algo completo. É suficiente o que Deus tem para mim e para a sua vida. Nesta noite eu quero ser muito objetivo. Estamos diante da ceia. A ceia é um sinal de que é suficiente. Fazer isso em memória de mim. Memória de toda essa salvação. Salvação suficiente. Eu quero contar duas experiências que uma delas é a primeira vez que eu vou falar aqui. Talvez seja a maior experiência que eu tenha tido na minha vida nesse quesito salvação suficiente. Para quem não sabe, eu estou fazendo 70 anos esta semana. Veja que bênção. Daqui 2 dias, né? Eu estou feliz porque eu posso olhar para o passado com muita gratidão. Mas deixe-me dizer uma coisa. Lá por volta dos 10 anos eu tomei uma decisão na minha vida. Eu queria decorar todos os dias
um versículo bíblico. Eu não consigo imaginar como que um menino de 10 anos tomou uma decisão dessa, né? Mas eu quero dizer que eu me admiro só de pensar que eu fiz isso, porque ninguém falou isso para eu fazer. Eu falei, não, eu quero decorar versículos bíblicos, e eu decorava um por dia. Eu não ficava fixando onde estava o texto, mas o texto, até hoje o que eu sei é daquela época. Mas aquilo foi muito fundamental na minha vida. Vocês sabem que eu tenho sido professor de teologia há mais de 35 anos. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu estava com 13 anos, eu tive a hora mais difícil da minha vida, no mês de setembro, quando foi meu pai faleceu, nos meados de setembro. Eu estava com 13 anos, ia fazer 14 anos. Mas por que eu estou ligando essas duas memórias? Porque naquele ano eu tive uma experiência com o meu pai indescritível. Meu pai, ele tinha uma lavanderia em casa. Então eu ajudava e nós conversávamos todos os dias. Como eu estava decorando a Bíblia, versículos bíblicos, eu conversava muito sobre esses textos que eu estava decorando. Eu me lembro que um dia meu pai disse, tem algo que está me inquietando. Eu não contei essa história nem para as minhas irmãs ainda. E elas terão que ouvir aqui, esse testemunho aqui ao vivo agora. Ele disse, tem algo que me inquieta sobre a salvação. Como que eu posso ter certeza de que eu estou realmente salvo? E ele tentou falar algum versículo que falava aquele que que vive no pecado, que comete pecado, não conhece a Deus. Falei, como que entender isso? Gente, eu tinha 13 anos. E eu comecei a dialogar com meu pai e lembrei de um texto. E eu quero citar esse texto. Jesus disse, João capítulo 1, versículo 12. Era um dos textos que eu tinha decorado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Interessante. Mas a todos quanto o receberam. Aí eu lembrei de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha só, a minha reflexão com 13 anos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Volta em João. Ele deu, e quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E nesse imaginário, eu lembrei de um outro texto, que é João capítulo 10, versículo 28, que eu também tinha decorado. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Pastor, imagina, com 13 anos eu estava fazendo teologia, dando aula de teologia. Quem foi meu aluno aqui? Para o meu pai. Meu pai foi o meu primeiro aluno de teologia. Eu tinha 13 anos. Aquilo gerou uma paz tão profunda nele. Ele nunca mais questionou o assunto. Sabe por que ele descobriu? Que em Cristo a salvação é suficiente. E eu não sabia que naquele mesmo ano, no mês de setembro, Deus o levaria para a glória. E ele faleceu servindo a Deus num trabalho evangelístico da Cruzada Billy Graham, que ele foi ajudar, sendo um voluntário da primeira igreja, para ajudar a construir uma grande tenda que teve em Londrina, que foi a maior conferência evangelística que a cidade já teve. Ali ele ele deu a sua vida.
servindo a Cristo. Gente, essa história, eu tinha que lembrar dela. Esse tema me provocou. Salvação suficiente. Jesus disse: eu dou a vida eterna. É suficiente. Diga comigo, é suficiente. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. É suficiente. Deus tem algo para nos ensinar aqui. Salvação suficiente. Uma segunda experiência. Eu tinha acabado de ler um livro, e eu vou deixar esse livro indicado para você, se um dia você localizar. Chama-se Um Guia Seguro para o Céu. Um Guia Seguro para o Céu. Escrito há alguns séculos, mas que coisa preciosa esse livro. Eu me lembro que um ex-presbítero, ou que um presbítero de disponibilidade, me convidou para eu visitar a esposa dele, que estava nas últimas. Ele não pertencia à minha igreja, mas ele queria que eu chegasse lá e visitasse a esposa que estava nas últimas. E eu fui, passei uma tarde ali, e eu tinha acabado de ler sobre o guia seguro para o céu, sobre esta salvação suficiente. E a ideia era despedir da esposa. Mas nós oramos e a mulher foi curada. E voltou para casa. Passou algumas semanas, eu encontrei aquele homem, me viu na rua e me chamou. E disse assim: eu quero agradecer aquela visita que você fez lá. Puxa, eu fiquei feliz da sua esposa estar curada, foi para casa, está tudo bem. Ele disse: mas eu preciso falar outra coisa. Não foi ela que você foi visitar. Você veio visitar a mim. Quem estava precisando daquela palavra era eu. Eu fui presbítero 45 anos na minha vida, mas eu não tinha certeza que eu estava indo para o céu. Hoje eu posso partir, e eu sei que eu estou salvo. Aí ele me abraçava e chorava. Eu não entendia bem o que estava acontecendo. Eu era um jovem pastor, estava no começo do ministério. Diga comigo, é suficiente. 2 semanas depois, aquele homem partiu da terra. Eu pude ouvir esse testemunho. E 2 semanas depois ele foi para a glória. Diga comigo, é suficiente. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. 1 Timóteo 1,15, o que eu li. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar. E Ele deu uma salvação suficiente. Quero dizer agora a vocês, desde a minha infância até agora, pensando o Evangelho e vendo o Evangelho alcançar vidas e pessoas. A maravilha de tudo na minha vida é olhar para o passado e dizer: Cristo deu uma salvação suficiente. Eu encontrarei muita gente no céu que estarão dizendo por toda a eternidade dessa maravilha de eu ter levado a eles a compreenderem que a salvação em Cristo é suficiente. Eu contei 2 histórias, mas eu quero dizer para você centenas de histórias. Eu quero que você compreenda isso, mas também
Receba isso. E mais, comunique isso. Deus alcançou você. Tudo que aconteceu na sua vida até hoje, na área espiritual, na área intelectual, na área de ministério, na área econômica, você pode se alegrar com tanta coisa, mas Jesus disse para mim, aos 70 anos, e a você, alegrai-vos muito mais, porque o seu nome está no livro da vida. Você tem o nome escrito no céu. Há uma velha canção, os mais antigos sabem disso. O Eli deve lembrar daquela canção, há um novo nome lá na glória. Lembra disso? Acho que não é da sua época. E eles cantavam, há um novo nome lá na glória. E é o meu. E é o meu. Um dia precisa alguém cantar de novo essa canção, né? Tem saudades disso. E nós precisamos, acho que é o quarteto que cantava isso, né? É uns quartetos que cantavam. Gente, é tão impressionante, isso falava muito comigo. Por quê? Porque a salvação de Cristo é suficiente. Estou feliz por causa disso. O teu nome está no livro da vida. Sabe por quê? Porque o que Cristo fez é suficiente. Não será escrito. Porque para ser escrito, você que tem que viver uma vida suficiente. Não é o método de Deus. O método de Deus é o que o Cristo fez, é suficiente. Então o meu nome está na glória. Se você não sabe disso, receba isso agora. Porque você pode sair desta noite, deste lugar, dizendo, há um novo nome lá na glória. É o meu. Obrigado, Jesus, porque a tua salvação, minha salvação, porque o Senhor veio me salvar, eu sou um pecador principal, é suficiente. Fecha seus olhos. Que o teu Espírito, Senhor, que a tua palavra, Senhor, suficiente salvação, toque cada vida aqui presente. E nós saímos daqui enriquecidos pela palavra, desafiados pela palavra, fortalecidos pela palavra, trazendo toda a glória a Jesus Cristo pela palavra. Nós recebemos a tua palavra no poder do nome de Jesus Cristo. Quem crê recebe, diz amém.